Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E eu sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria, a honra, estou muito feliz, gente, com o nosso convidado de hoje, de conversar com o meu querido Toné Daniel, que foi um dos primeiros mestres que eu tive da Unipaz. Viva, que alegria conversar com o Toné aqui. Hoje a gente vai falar sobre ciência, o amor e o intangível. Olha que temaço, viva! Para quem não conhece o Toné Daniel é filósofo, escritor, doutor e mestre pelo Instituto de Artes da Unicamp, é especialista em epistemologia da ciência pela Universidade de Belgrano, na Argentina. Toné é bacharel em filosofia pela PUC de São Paulo, autor do livro Alquimia do Conhecimento, foi diretor e roteirista e produtor de filmes e vídeos para educação, cultura e comunicação científica e recebeu vários prêmios nacionais e internacionais pelos seus trabalhos. Trabalhou como pesquisador em linguagem audiovisual para educação e comunicação científica na França. É atualmente coordenador do curso de pós-graduação em Psicologia Transpessoal de Nazaré, Universidade da Luz, a Uniluz. É facilitador da formação holística de base da Unipaz e da formação holística de base para jovens, que a gente tem também, a gente chama de FHB, para jovens. Realiza regularmente seminários, workshops e palestras em diversas instituições sobre o tema ciência e espiritualidade e sobre o amor. E é vice-presidente da Uniluz e membro do Instituto NEON, Núcleo de Estudos da Relação Homem-Natureza, do qual é um dos fundadores. Toné, meu querido, que alegria, sério, meu coração aqui está transbordando por ter você aqui no Mutantes, você grande mutante atuante e mais que tudo também, assim, sistemas que são paixões na minha vida, a ciência, o amor e o intangível. Que alegria, meu querido, seja muito bem-vindo ao Mutantes. Viva! Eu agradeço você, Vivian, pela oportunidade, pelo convite, que para mim, esses temas que eu trabalho, eles são como uma missão, né? Uma missão da minha existência. Eu diria que eu não tenho mais nada para fazer no mundo a não ser ajudar a mim mesmo, sobretudo, porque eu não sou impecável, e ajudar as outras pessoas a expandirem a consciência, a trazerem clareza e inteligência e lucidez, que é muito importante. Nós estamos vivendo tempos em que é muito necessário de que a gente tenha clareza, nitidez, que a gente afine a inteligência, a perspicácia, que a gente entenda o que é conhecer, o que é crer, para que servem as crenças, para o que não servem certas crenças. Então, isso para mim é um ponto de honra, é o que eu faço hoje. Né? Que maravilha, faz muito bem. Eu lembro que ficou marcado. Acho que eu tive aula com você, Toné, acho que em 2014, assim. Aquela aula foi tão marcante, assim, tão inspiradora, que eu fiz até uma música. Você sabe que tem uma música que eu me inspirei numa história sua, e a Arte de Viver em Paz, que até é um dos seminários da formação holística de base que você é professor, né? E me inspirou profundamente uma das suas histórias encantadoras, e que alegria a gente estar aqui, 10 anos depois, falando. 10 anos depois, é incrível. Não é? É incrível. Incrível. Eu nem imaginava que isso já faz 10 anos. É incrível. Mas, Toné, então, e no caso, né, a gente falou aqui na sua bio que você é um grande, você faz bastante coisa com a ciência e espiritualidade, né? Que eu tenho uma mestra de meditação que fala que a ciência e a espiritualidade é como se fossem as duas asas de um pássaro, que ele não consegue voar sem uma ou sem a outra, aqui para a nossa experiência humana, no caso, né? E é uma analogia bonita, poética, assim, né? Para a gente, acho que começar
Porque eu gosto sempre de começar aqui a conversa no Mutantes falando o que é, né, o título. E a gente está trazendo a ciência, o amor e o intangível. A gente quis misturar, viu, gente? É que o Toné fala muito de amor e de ciência e espiritualidade. Eu falei, Toné, eu quero falar de tudo isso, vamos misturar? Então, pusemos tudo aí no caldeirão. Mas como que é para você quando eu falo que esse pássaro que não pode voar sem uma das asas, ou a ciência ou a espiritualidade na nossa experiência humana? Eu gostei muito dessa metáfora, não conhecia, porque na hora que você contou a história do pássaro, das duas asas, eu já visualizei no espaço, né, e já percebi que o corpo do pássaro, né, é, digamos, a seta, para onde indica, é a direção, né, o bico, a cabeça, o rabo, eles apontam para uma direção. E eu diria que essa metáfora ela é correta, muito correta, sobretudo para a ciência contemporânea, né? Ela não foi assim. A ciência, é por isso que essa metáfora é boa, a ciência durante muito tempo tornou esse pássaro um pássaro capenga, porque ela pendia para um lado só, né? Porque a asa da espiritualidade não entrava no mesmo pássaro, né? Uhum. Na verdade, eu estou usando essa metáfora e fazendo as minhas agora, né? Na verdade, nós tínhamos dois pássaros capenga, né? Um pássaro que voava com uma das asas, voava muito mal, da ciência, e outro pássaro que voava muito mal com a asa da espiritualidade, né? Então, hoje, no mundo contemporâneo, o que a gente chama da nova ciência, a ciência contemporânea, isso está acontecendo, está havendo uma sobreposição. Esse corpo do pássaro está ficando um só e as asas estão se ligando, né? Porque realmente o que a gente tem, o que a gente observa na ciência de ponta, na ciência contemporânea, né? Na nova neurofisiologia, na chamada física quântica, né? Na nova biologia, é uma aproximação inevitável entre essas duas dimensões, né? Do conhecimento humano, essas duas dimensões que eram aparentemente antagônicas, mas agora não, né? E como assim, por exemplo, só para que as pessoas entendam, né? As ciências naturais, por exemplo, sobretudo a física, a química, né, a biologia e tal, sempre trabalharam durante séculos com a ideia de que tudo que a gente possa explicar sobre o mundo, sobre a realidade, se reduz a alguma coisa material, né? Você, no final das contas, é uma crença, né? De que tudo é explicável, tudo é tangível, tudo poderá ser, eventualmente, muito bem explicado, mas sempre dentro de uma configuração material, né? A ciência clássica jamais imaginou que poderia atravessar essa barreira da materialidade, né? E hoje, com os experimentos da física quântica, fica muito claro, né? Por exemplo, uma coisa assustadora, né? Que na medida em que a ciência procura penetrar na intimidade da matéria, né? No micro, lá no fundo, no suposto coração da matéria, ela encontra absolutamente nada. Nada, vazio. Nada, um vazio, né? Na verdade, o que existe hoje é que é quase indizível. Na verdade, esse é um problema hoje das ciências contemporâneas, né? É que nós não temos vocabulário para tratar daquilo que são objetos intangíveis, coisas que nós não podemos ter acesso nem nomear, porque a gente costuma nomear, por exemplo, todos nós nomeamos coisas que têm uma existência permanente, né? Você pode nomear uma cadeira, uma mesa, você pode nomear uma cidade, dar o título para uma árvore, o que você quiser, desde que elas existam e permaneçam durante algum tempo, né? Para poder... Agora, quando você vai tratar de objetos completamente impermanentes, que são e não são ao mesmo tempo, como é que você vai nomear? Qual é a identidade desses objetos? Então, só para entender de maneira geral, porque esse assunto é muito complexo, eu teria que entrar muito a fundo, mas o problema hoje é esse, né? E é um problema muito bonito, porque esbarra
digamos, da espiritualidade, no sentido da conexão com algo que é subjacente a toda a realidade, né? Eu estava outro dia viajando e me veio uma frase, né, há poucos dias atrás agora, que eu peguei, parei no acostamento, estava na estrada, e escrevi no meu celular, porque no bloco de notas do celular, para eu não poder esquecer da minha própria frase, porque eu não esqueceria eventualmente. Né? Mas eu disse o seguinte, sob a planície do cotidiano corre o rio da eternidade. É como se houvesse uma outra dimensão. Eu falei a partir de uma coisa que eu senti a partir das coisas que eu penso, né? É como se houvesse uma constante conexão o tempo todo, né? Da eternidade, de um tempo infinito, né? E de algo que transcende a nossa capacidade de compreender, sob o cotidiano, como se subterrâneo do cotidiano. Como isso que nós estamos fazendo agora é muito cotidiano, estamos aqui conversando e tal, mas tem algo que é intangível, mas que sustenta, tem algo que sustenta tudo, né? E a gente pode apressadamente dar um nome para isso, como a humanidade, a civilização já deu, Deus, inteligência cósmica, o que a gente quiser dar esse nome, mas a ciência hoje, para concluir essa minha fala que é complexa, tentando tornar simples, a ciência hoje é obrigada a reconhecer que tem esse vazio, essa coisa que transcorre, que é transcendente a tudo que a gente possa tentar explicar. É isso. Você sabe que te ouvindo falar, me veio a palavra silêncio. Eu acho que o silêncio, a experiência do silêncio, não a ausência de ruído, mas a experiência do silêncio também é algo nesse caminho, assim, que é o intangível que não dá para explicar, né? A gente daqui a pouco vai falar, ou a qualquer instante, gente maravilhosa, vamos falar sobre o amor. Que essa energia também, quem que explica o amor? É que o amor é realmente parte desse intangível, né? Eu acho que a gente quis colocar juntar, né, esses seus temas aí que você vem falando há tanto tempo, e o amor também, essa experiência. Falta latim, né, Toné? Falta mesmo, porque é intangível, a gente não tem muito o que falar. É interessante porque eu comecei a dar um seminário que eu passei a chamar de Viver um Grande Amor, né? E a primeira coisa que eu fazia no seminário, e faço agora nesse momento, é dizer o seguinte: eu não sou especialista em amor, né? Eu acho que é uma ousadia desmedida uma pessoa se meter a falar de amor, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é necessário falar, porque eu vejo que nas relações, quando eu falo de amor, eu estou falando, nesse seminário, eu falo do amor entre casais, entre duas pessoas, né? Existem coisas muito importantes que podem ser ditas para que as pessoas, digamos, não sei se essa palavra é adequada, se qualifiquem para viver um amor, entendeu? As pessoas, talvez, às vezes, falta de alguns pontos do autoconhecimento não fazem com que a pessoa seja capaz de vivenciar um amor, né? E até mesmo de encontrar um amor, né? Porque nos meus seminários, por exemplo, eu brinco o seguinte: olha, a coisa mais inútil que uma pessoa pode fazer para encontrar um parceiro, uma parceira, seja o que for, né, um outro, né, para viver um amor, é procurar, né? É a coisa absolutamente inútil, por uma razão muito simples, né? Porque você nunca vai saber o que está procurando. Você não sabe. Porque só quem vive o grande amor, se é que isso existe, né? Eu creio que existe, tenho razões para dizer isso, né? Só quem vive sabe o que é. E aí percebe, no já acontecido, que não poderia ter procurado, porque você não sabe o que é, né? Então, eu acho que a melhor maneira de você encontrar um grande amor é não desejar ter um grande amor, né? Porque você não sabe o que é.
Então, eu até brinco, cada seminário que eu faço, eu invento uma palavra, né? Uma palavra que não existe, né? Eu falo, um sprocket, né? Falo, procurem nessa sala um sprocket, né? Aí as pessoas falam, como assim? Como é que eu vou procurar? Eu não sei o que é isso, exatamente. Então, não procure um grande amor, né? Porque só quando você vivencia, você vai entender que você não poderia ter procurado, né? Porque é uma relação de uma qualidade que transcende, digamos, a normose, as qualidades básicas do que se vive, né? E eu também gosto muito de mostrar como o cancioneiro popular, as canções populares, elas falam em geral, né? Claro, porque tem músicas que são maravilhosas nesse sentido, mas, em geral, elas falam dos fracassos amorosos, né? Sim, da sofrência. Da sofrência, e todo mundo gosta. Por quê? Porque todo mundo se irmana nessa sofrência, porque todo mundo é um modo de dizer, né? Mas a grande maioria das pessoas, a meu ver, vive essa sofrência, a sofrência do amor, do equívoco do amor, né? Yeah. Então, tem muita coisa para ser dita sobre o amor, né? E, no final das contas, que é o nosso tema aqui, né, Vivian, é intangível, né? É uma coisa que você tem um limite, não há muito o que dizer, né? E aí nesse seminário, eu trago muitas epígrafes de vários autores, né? A Clarice Lispector, por exemplo, a Clarice Lispector tem um livro maravilhoso sobre o amor, talvez o livro mais importante sobre o amor que eu já li, não sei se é o mais importante. Chama-se Uma Aprendizagem, né? Que lindo. Tem 2 títulos, esqueci do primeiro, Tal Coisa e Uma Aprendizagem, da Clarice Lispector. É um livro assim arrasador sobre o amor, né? De uma beleza, de uma clareza incrível, né? E esse é um livro que eu tomo como referência, sabe? Como referência. Que bonito. Do meu trabalho. Eu acho que aí também você falando me remeteu Manuel Bandeira, né? Que fala pra gente cuidar do jardim, em vez de que as borboletas virão, né? Eu acho que é o Manuel Bandeira. Eu sei, conheço esse... Eu não lembro direito agora se é ele, mas eu acho que quando você fala pra gente não procurar o amor e esse olhar para o autoconhecimento, acho que é por aí, cuidar desse jardim interno, né? Eu também, olhando para minha história, né? Eu olhando para o retrovisor, né? Porque tem um amigo que fala que a gente entende a vida olhando para o retrovisor, assim, olhando para trás. Nossa, falando da minha história, é muito importante esse aprofundamento do autoconhecimento para a gente realmente ter a oportunidade de viver um amor maduro, né? Assim, onde não é mais baseado na carência e sim na soma, né? Exatamente, não é baseado na carência nem na inconsciência, né? Porque, se não me engano, é o Jean Vivelut que fala uma coisa num dos livros belíssimos também sobre o amor, que é Amar Apesar de Tudo, do Jean Vivelut, né? Se não me engano, está nesse livro, né? Ele fala, quando 2 pessoas não têm autoconhecimento e se relacionam, ficam juntas, vivem juntas, casam, sei lá o quê, né? Na verdade, são 2 inconscientes que se unem, né? Não são 2 pessoas conscientes. Então, você tocou numa coisa fundamental, né? As pessoas que procuram a sua cara metade, elas não estão inteiras. Para você achar um amor, você tem que estar inteira. Você não vai procurar a sua metade, porque você tem que estar inteira, preenchida. É isso que eu chamei de qualificado para viver um grande amor, né? Você está qualificado nesse sentido. Você não precisa mais de ninguém. Quando você não precisa de ninguém, é o momento exato, né, de você, do amor, aparecer na sua vida. Ele vai aparecer. E sempre é por acaso, né? Isso eu posso dizer que é uma regra, é por acaso. Tudo é por um triz na existência. Todos os encontros são por um triz. E os encontros são aquilo que nos moldam, nos lapidam, são os encontros. Sim. Encontros amorosos, encontros de amizade, encontros de todo tipo. Nós aqui estamos nos encontrando, agora esses encontros, né, são os encontros que vão lapidando o ser humano, né, que vão trazendo a civilização
para o interior das nossas almas, né? Civilização é um processo longo de aquisição, né, de sabedoria, de conhecimento, de autoconhecimento. E, às vezes, a gente vive épocas de regressão da civilização, né? Momentos difíceis, onde a barbárie pode imperar de novo, né? A gente tem que estar sempre atento para nós mesmos e para o mundo, para trazer a civilização para o mundo, né? A civilização é conhecimento, é autoconhecimento, né? É uma percepção clara da realidade, né? É isso. Que bonito. Sim. Ô, Toné, e conta pra mim, como é que tudo isso começou, assim? Porque é uma história, é uma longa jornada já que você vem, mas me deu vontade de saber como começou, assim, essa mistura. Como é que a sua jornada, assim, né? Sua história de misturar. Sim. Qual foi aí a chama que te fez trilhar essa jornada? Hoje nós estamos falando dos três, né? Da ciência, a espiritualidade e o amor. Aí, meio a isso tudo. Resumidamente, é o seguinte, olha, claro que quando eu dou um seminário sobre o amor, que eu chamo de Verão do Amor, é um tema que eu estou tratando, e quando eu trato de espiritualidade, é outro tema. Na verdade, eu não misturo, de certa maneira, explicitamente, mas eu misturo, porque eu não consigo, digamos, falar sobre o conhecimento, mesmo o conhecimento científico de alto grau e tal, sem que envolver a realidade que eu vivo e que as pessoas vivem. Não é possível, né? O conhecimento emana, digamos, de uma compreensão, de uma inteligência, da capacidade de compreender o mundo teoricamente e tal, mas, sobretudo, da experiência pessoal, né? Então, eu não consigo desvincular, né, a experiência do ser, da pessoa encarnada, né, no dia a dia, de um conhecimento teórico. Eu faço com que tudo convirja para o aqui e agora das pessoas, né? Para que tudo tenha sentido, porque senão não faz sentido, né? Eu falo muito que eu sou apaixonado pelo conhecimento, né? Me formei em epistemologia da ciência e tal, mas eu sempre faço isso com o intuito de trazer para a vida das pessoas, não para ficar algo que seja descolado, distante da vida das pessoas, né? É importante que a gente compreenda a mais sofisticada e fina ciência, né? E o que ela significa na vida, aqui e agora. O que isso significa na vida? O que é inútil falar das teorias e dos experimentos da física quântica sem que trazer isso para uma, digamos, por uma importância vital, para que algo nos ajude nessa compreensão. Claro, da espiritualidade é a mesma coisa. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, absolutamente. Eu estou falando de conexão com a transcendência, né? Que as religiões tentam fazer isso, né? Mas quanto mais elas se tornam dogmáticas, mais longe da espiritualidade elas estão, né? Yeah. A espiritualidade é, sobretudo, não dogmática, né? Bom, mas respondendo ao que você perguntou, como é que começou? Bom, começou porque eu acho que, eu sempre digo que ninguém precisa fazer uma universidade, uma faculdade de filosofia para ser filósofo, né? Eu acho que não precisa mesmo, na verdade não precisa, porque ser filósofo é uma pessoa que tem uma vontade de fazer uma prospecção do mundo, de entender o mundo, entender a coisa, as relações das coisas. Eu acho que isso é da minha natureza, por exemplo. Eu acho que eu seria filósofo mesmo que não tivesse o título. Por coincidência, eu também fiz a faculdade. Aí na faculdade você vai estudar história da filosofia, vai estudar lógica, enfim, estética, todas essas disciplinas da filosofia, mas você não, para ser filósofo não precisa. Então, eu já tenho essa alma de filósofo. Outra coisa, essa coisa do amor, digamos, eu tirei muito da minha história, como você falou, do meu retrovisor, né, do que eu vivenciei, né, e da experiência que eu tive do grande amor também, e de tudo que eu li a respeito, que eu pensei, e da observação com as pessoas, né, porque eu sempre lido com pessoas, com grupos de pessoas, então eu vou ouvindo coisas, vou entendendo, então eu trouxe isso. Mas o que me chamou mesmo para fazer um seminário, para ter essa ousadia, que eu sempre acho que é uma ousadia, cada vez que eu começar o seminário do amor, eu falo, olha, pessoal, eu não sou especialista, eu não acredito que haja nenhum especialista.
Eu só vim partilhar algumas coisas, tá? O que chamou muita atenção foi que uma grande amiga minha, uma vez, tocou a campainha aqui na minha casa, né? E ela ligou para mim e falou, olha, eu estou querendo muito falar com você, posso ir aí? Eu falei, pode vir, vem. Aí ela tocou a campainha, entrou, e ela falou, olha, é o seguinte, a minha irmã, ela mora na Austrália, né? E ela é brasileira, né? Ela vai casar com um australiano, né? E ela vem casar aqui no Brasil. Só que ela queria um casamento e começou a explicar o casamento, e eu só me perguntando, por que ela está me falando tudo isso? Para que ela está me falando tudo isso? Né? Eu não sei. Aí ela falou, contou como é que ela queria o casamento, que é uma coisa especial, que ela não queria entrar em nenhum código formal que se habitua a fazer com o casamento, não queria casar na igreja, nem no civil, nem coisa nenhuma, mas queria uma cerimônia, né? Algo que fizesse uma marcação simbólica daquilo. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, mas e daí? Ela falou, eu queria que você fosse o celebrante. Você imagina? Eu falei, eu, celebrante? Nunca, jamais me passou pela cabeça uma coisa, mas nunca eu tinha nem sequer imaginado. Aí eu falei para ela, olha, eu não sei fazer isso, eu não tenho a menor ideia, eu não sei, eu nunca, sabe, eu não sei. Ela falou, não, mas se você topar, você vai fazer, eu acho que isso vai dar certo. Aí eu topei assim como uma espécie de um desafio, sabe? Eu vou, tá bom, então eu vou fazer. E aí, depois que eu assumi, claro, isso tinha uma data, eles vinham da Austrália, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que responder, percebe? Eu tinha que dar um seguimento a essa história aí toda, né? Aí eu comecei a pensar na minha existência, pensar nas minhas histórias, pensar nas coisas que eu havia lido, nas coisas que eu havia ouvido e tal. E aí cheguei a algumas coisas assim básicas, né? Eu comecei a entender, por exemplo, que um dos grandes desastres da cerimônia de casamento, a meu ver, hein? É sempre a meu ver, eu assumo a responsabilidade, entendeu? Digamos, os compromissos, né? Porque em amor não pode haver nenhum compromisso, mesmo porque ninguém pode garantir que vai cumprir os compromissos, não pode, porque o amor é intangível, não é uma coisa que você possa, ele não pode ser um contrato social, percebe? Ele não pode ser um contrato em que duas pessoas assinam e que tem que cumprir aquele contrato. Não, o amor é de outra natureza, não é de uma natureza contratual, é de uma outra natureza intangível, é uma outra coisa, né? Então, eu acabei depois celebrando vários casamentos, né? Eu nunca imaginei isso. Aí comecei a me chamar, ver um casamento de outro, e aí na cerimônia, basicamente, o que eu dizia para as pessoas era, olha, não se comprometam com o outro, com o seu parceiro, a sua parceira, não, se comprometam com você mesmo. E isso não é egoísmo, egocentrismo, não. Para mim, a tarefa principal de um casal é que cada um dos parceiros, cada uma das pessoas que estão nessa relação, se comprometam a cada vez mais ser fiel à sua verdade interior, né? Tem uma frase maravilhosa do Jean-Yves Deleuze que ele diz: o maior benefício que nós podemos prestar ao outro é tornar-nos nós mesmos. É o maior benefício, entendeu? Então, isso é fundamental. Hoje eu vejo que é fundamental, né? Se a pessoa se qualifica, ela, inclusive, vai ter a chance de encontrar o grande amor, né? Porque, às vezes, a pessoa que seria o seu grande amor passa na sua vida e você não se qualificou para ver o que é aquilo, porque você não sabe. Você não sabe de si. Quem não sabe de si não tem a mínima condição de saber do outro, né? Não tem olhos para ver, né? É uma frequência, eu acho, né, Toné? É algo que acontece, mas se você não está qualificado, você não vê. Escapa da sua mão como um pássaro, escapa. Esteve na sua mão, né? Mas você não soube
percebeu a riqueza, o tesouro que estava nas suas mãos, né? E vai embora, né? E agora, quando eu digo essa história, olha, não se deve procurar, não tem nada para fazer para achar um grande amor, não tem que fazer nada. As pessoas ficam assustadas. Eu me lembro que eu estava dando um seminário lá em Brasília sobre o amor, né, lá na Unipaz. Aí uma das pessoas, um dos participantes, né, falou assim para mim: ué, eu assim, bem assim, né? Eu trabalho em home office, eu trabalho em casa, né? Eu não saio de casa. Então, quer dizer, se não tem que fazer nada, eu nunca vou encontrar ninguém. Eu falei, lê do engano, né? Às vezes, alguém vai tocar campainha na porta da sua casa e foi um engano, não era aquele apartamento, era o apartamento do lado e, de repente, é a pessoa, né? Porque uma coisa que também eu percebo que é muito claro é o seguinte: ninguém possui o amor. Uhum. É o maior equívoco, essas coisas que dizem, essas coisas. Eu te dei tanto amor e você foi ingrato, das canções populares, né? Ninguém é ingrato, porque você não tem que agradecer nada. O amor é gratuito, você não, entendeu? Não tem que agradecer. Se existe o amor, né? Ele é gratuito. E outra coisa, o amor não é algo que você possui, que você vai dar para o outro como se fosse um objeto material, ou dinheiro, ou qualquer coisa. Você não possui o amor. Você é possuído pelo amor. O amor, digamos, se a gente vai fazer uma conexão com o intangível, a ciência e tal, o amor é esse plasma subjacente a todo o universo, é essa consciência cósmica. O amor não pertence a ninguém. O amor encapsula as pessoas. As pessoas ficam tomadas pelo amor. Então, elas não estão dando nada, não tem que agradecer nada, e ninguém é ingrato. Ninguém é ingrato. Quando alguém rompeu uma relação, se a outra pessoa diz assim, olha, você foi ingrato comigo porque eu te dei tanto amor, tudo isso é mentira, né? Porque você não deu amor, você não possui, não é uma riqueza que você possui, é uma riqueza do universo, é uma riqueza do cosmos, que te toma, você é tomado pelo amor. O amor tá no ar, está em todo lugar, né? O amor é onipresente, né? Perdão, pode falar. Não, é só isso, é só concluir. O amor é onipresente, onisciente, está em todo lugar. Nós temos que ser só os veículos do amor. Sim, eu ia falar, o amor né? O amor não tem, amar é um verbo intransitivo, né? Não tem, o amor ele está, né? Eu lembro que eu fiz um tempo a direção musical e eu tocava com o João Signorelli na peça. Ele tem até, para quem quiser, tem uma conversa com ele aqui, porque ele faz há muitos anos a peça do Gandhi, né? E ele tem uma fala tão bonita ali sobre o amor. Ele fala, o amor, ele nutre, o amor, ele constrói, ele dissolve, ele possibilita a vida. Fala mais coisas, assim, são várias, mas muito bonito, assim. E é isso, né? Eu acho que é a força que dá a vida, né? Exatamente. Não é? E aí, Toné, eu falando isso, assim, se a gente quiser fazer uma ponte, na verdade, é porque não tem como não... As três coisas, né, que estão na conversa aqui hoje, porque eu ia falar assim, tem como eu trazer essa intangibilidade, como é que ficaria o intangível na narrativa científica? O intangível na narrativa científica é o abandono, vou tentar ser claro, o abandono da crença, de uma crença subjacente ao pensamento cientificista, de que tudo pode ser explicado, tudo pode vir a ser conhecido, que era a grande ambição da ciência clássica, né? Então, quando a ciência... Bom, a ciência não é ninguém. Quando eu falo a ciência, não é uma pessoa. A gente está falando do conjunto das atividades, da tentativa de conhecer o mundo, né? Mas vamos falar das pessoas, dos chamados cientistas, dos pensadores, né? Aqueles que querem entender o mundo, né?
O intangível a crença de que você não vai poder explicar tudo, nunca, que é digamos, a posição mais lúcida de um pensador, né? Porque ele vai perceber que tem o intangível, aquilo que nunca você vai tocar, nunca. Porque penso o seguinte, é um exemplo que eu costumo dar, talvez eu tenha dado quando você fez o meu seminário há 10 anos atrás, né? Tentar entender o universo e explicar o que ele é com a nossa linguagem humana, portanto, tornando as coisas aparentemente tangíveis, né? É análogo, por exemplo, a você querer sentir o cheiro do seu nariz. Pense o seguinte, o nariz é um órgão cheirador, né? Um órgão olfativo, para ser mais elegante. É com ele que você cheira. Mas você não sente o cheiro do seu nariz, porque ele é um instrumento de cheirar. Então, tem um limite, você percebe? Então, é análogo a querer conhecer o universo, dizer o que o universo é. Usando a nossa linguagem, o universo é isso. No final das contas, a ciência vai dizer que o universo é isso. É impossível. Seria como tentar dizer o cheiro do próprio nariz, porque você é o universo, você está dentro do universo, você não tem como sair fora do universo para dizer o que é o universo. Portanto, quando você tenta falar o que é o universo, você já é o universo falando e não se percebe, porque você não sente o cheiro do próprio nariz. Deu para entender isso? É uma analogia. Acho que deu, sim. Ficou mais claro ainda quando você fala assim, quando a gente quer explicar o universo, sendo que a gente está dentro do universo. Claro, você está dentro do universo. Como é que você vai conhecer o universo se você é o universo? Então, por isso que eu faço essa analogia para fazer as pessoas tentarem entender. Eu posso sentir o cheiro de todas as coisas, das flores, do chão, da terra, do ar, de tudo, né? Do bolo de chocolate, do que eu quiser. Mas eu não posso sentir o cheiro do meu nariz, porque é ele que cheira. Então, eu não posso conhecer o universo porque eu sou o universo, eu estou dentro dele, eu já sou o universo. Quando eu vou falar do universo, eu não posso me excluir do universo, porque eu sou um ser interligado ao universo, tentando falar o que ele é. Então tem um limite da intangibilidade, tem algo que você não pode fazer, né? Você não vai além, sempre haverá um limite, né? É como a cenoura amarrada na cabeça do coelho. Ele vai querer pegar a cenoura com uma vareta pendurada na cabeça dele, ele pode correr, a distância da cenoura a ele vai ser sempre a mesma. Ele nunca vai morder a cenoura. Nós temos que aceitar isso, aceitar o mistério. É fundamental que a gente aceite o mistério, o grande mistério. O mistério não é algo que deva ser desvelado, ele não pode ser desvelado, não tem como ser desvelado. Portanto, a aceitação do mistério é parte integrante da nossa possibilidade de conhecer. Nós temos que aceitar o mistério, né? Que bonito. E resolver as pequenas coisas do cotidiano que a gente precisa resolver, né? Ir no dentista, fazer compra e tal. Isso a gente pode fazer, mas se a gente quiser desvendar o mistério final, e você falou nisso no momento, até que me identifiquei com vontade de falar, só no silêncio absoluto, talvez, no vazio absoluto, na ausência do discurso, das palavras, na ausência dos conceitos, na ausência da memória, na ausência das histórias, de repente naquele lugar, talvez tangível, onde não há mais nada para dizer, mais nada para considerar, talvez a gente esbarre um pouco na pele desse mistério, mas é só no silêncio. Eu quero crer, por exemplo, que, claro que isso é uma utopia, mas as utopias são muito bonitas porque apontam para o caminho onde você poderia eventualmente chegar, né? Eu quero crer que uma grande evolução do humano vai ser deixar de falar. O mais paradoxal que isso possa parecer, nós estamos aqui falando, mas é uma ilusão absurda a gente achar que nós podemos descrever o mundo, né, com 24 letras e a combinação delas e tal, numa linguagem.
toda vez que a gente fala, a gente está perdendo alguma coisa do mundo, porque a gente está convertendo das regras da linguagem aquilo que o mundo é. É uma conversão, é uma redução. A Clarice Lispector tem uma frase que eu acho maravilhosa sobre isso. Ela fala assim: quando eu tento dizer o que eu sinto, não só não consigo, como aquilo que eu disse passa a ser o que me faz agir. Olha que coisa bonita, né? Forte. Então, porque você quer dizer o que você sente, você não consegue, porque as palavras não são muito pobres para dizer, mas aí você diz alguma coisa. Eu sinto isso. O problema é que você se convence daquilo que você disse. E aí você começa a agir pelo que você disse, não pelo que você sente. Você esquece o que você sente e troca pela linguagem. Então, nós não temos como trocar o universo, o amor, pela linguagem. Não temos como trocar. Então, nós temos que aceitar que a gente vai até um certo ponto e acabou. Não tem daí para frente, não vai. A não ser nessa possibilidade do absoluto silêncio, que não é a ausência de ruído, como muito bem você observou, mas a presença do vazio total, né? Seria essa a possibilidade. Mas quem sou eu para dizer isso? Não, isso é uma conjectura que eu faço, né? Mas grandes mestres, né, da tradição oriental, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, falaram disso, né? Falaram desses tipos de coisa, né? Então, a gente tem já uns antecedentes históricos para acreditar nisso. E também, né, te ouvindo agora, me veio assim a presença, sabe? A presença como... Eu estou fazendo um estudo, né, ensinamentos aí do caminho do coração de Yeshua, né, Ben Joseph, Jesus, filho de José, que foi uma pessoa um grande mestre aí, que veio, né, nos inspirar o que é esse amor inefável, né, como diria Roberto Crema, assim, o indizível, assim. E aí ele tem um momento que ele fala assim que viver esse momento assim, na presença e nesse espaço de vazio do silêncio, né, que já não tem mais razão, é onde a gente tem a possibilidade de vislumbrar o instante da eternidade no aqui e agora. E também, isso aqui são só palavras, né, para tentar falar da grandeza da vida, né, Toné? É por isso que a gente precisa, não da palavra da ciência, não da palavra técnica, mas da palavra poética. É para isso que serve a poesia, né? A poesia, porque a ciência tenta dizer o que as coisas são. A poesia reconhece que é impossível dizer o que as coisas são. A poesia, né? Então, portanto, ela não fala isto é assim. Ela faz uma moldura em torno daquilo que deva ser a coisa que ela quer falar. Então, a linguagem poética é uma linguagem que, não dizendo o que as coisas são, estimulam você a entender de uma maneira não verbal aquilo que as coisas são. Por isso que a linguagem poética é belíssima, né? É belíssima. Então, é a saída que a gente tem, né? É poetizar, às vezes, né? Então, a ciência tem que aprender a poetizar também, né? E a ciência poetiza, né? Quando você vê, por exemplo, hoje as grandes descobertas desse telescópio James Webb, aí, por exemplo, e tal, que quando você lê uns artigos sobre isso, eu acho muito interessante, né? As pessoas que podem estar falando sobre a descoberta do James Webb falam assim, descobriu-se um berçário de estrelas em tal lugar. Berçário de estrelas, você imagina, isso é poesia pura. O que é um berçário de estrelas, né? Berçário de estrelas é lindo mesmo, é bem poético. É bem poético, e a gente entende muito mais o que é um berçário de estrelas do que uma linguagem técnica sobre o que seja isso, né? Verdade, que bonito.
Exatamente. Bem bonito. Ô, Toné, e você acha que tem... como que você é esse cientista, poeta e estudioso desses temas todos, você acredita que tem como integrar, ou eu estou aqui fazendo a pergunta e já me vem parte da resposta, mas eu quero ouvir de você, o amor na ciência? Sim, eu acho que isso que eu acabei de falar agora há pouco sobre poetizar, né, a linguagem, já é integrar de certa maneira o amor, né? Porque você começa, porque na verdade, talvez em última instância, a única maneira de nós compreendermos a realidade mais sutil é através de metáforas. Não tem outra maneira, né? Nós não temos a possibilidade de ter uma linguagem técnica para falar da realidade. E um fato, né, que é notório, é que muitos pesquisadores, muitas pessoas da área da ciência, você acabou de dizer que eu sou um cientista, eu não sou um cientista, eu sou um filósofo. pode tirar de mim esse título, né? Não, mas muitas pessoas da área da ciência, né, que estão vivenciando o mistério, muitas pessoas estão vivenciando, outras viram as costas, fingem que não estão vendo o que está cada vez mais notório, né? Esse intangível, esse mistério inacessível, essa coisa incompreensível. Por exemplo, a astrofísica, os astrofísicos estão enlouquecendo, porque tudo que eles puderam pensar sobre o universo, sobre o Big Bang, sobre a expansão do universo, está tudo sendo demolido a cada momento. Ninguém consegue mais entender se existe um universo, se existem 1000 universos, se cada buraco negro abre para um novo universo, existe 1 bilhão de universos, entendeu? Então, tudo isso, respondendo à pergunta que você fez, leva algumas dessas pessoas, digamos, dessas pessoas mais flexíveis, mais doces, mais amorosas, menos técnicas, assim, menos rígidas, a compreender, por exemplo, que o universo é feito de uma grande consciência. Isso se revela na microestrutura da matéria e na macroestrutura do cosmos, entendeu? Existe algo, como nós já falamos várias vezes aqui na nossa conversa, algo subjacente a tudo isso, né? E talvez essa subjacência seja, se é que a gente pode chamar, de uma maneira bastante, com uma liberdade poética, com uma licença poética, o amor. Talvez seja o amor, porque é impressionante você imaginar, se a gente falar, por exemplo, em gravitação, né? Gravitação. O universo está em expansão, mas tem uma organização, as galáxias giram e os planetas e os astros, os sóis, ficam em torno dessas galáxias, e essas galáxias eventualmente se encontram, formam supergaláxias e tal. A gente percebe que a gente pode ver, se quiser ver isso, podemos também não querer ver isso, nós podemos ver que o reencontro da matéria consigo mesma é um movimento assim impressionante, um movimento gravitacional das coisas girarem em torno dela. No amor é assim. O que é o amor se não um encontro de duas pessoas que gravitam? O que é, por exemplo, a sexualidade, se não essa magistral beleza do encontro gravitacional entre dois seres? É magnífico. As pessoas, eu tenho impressão, eu não posso falar pelo mundo, pelas outras pessoas, isso é só uma conjectura que eu faço. Muita gente nunca viveu a sexualidade como um momento de profunda conjunção espiritual. Talvez a sexualidade seja uma das possibilidades mais ricas que o ser humano tem para atingir o êxtase espiritual. Não é só o orgasmo, o êxtase, digamos, carnal, é o êxtase espiritual. É a unidade, né? A unidade. Então, você percebe que existe uma analogia. Eu não sou louco, eu não estou falando coisas tão puxando do macro-universo para isso. Eu estou dizendo que existe toda uma conexão
tudo é voltado para se encontrar, né? Para se encontrar outra vez, para desse encontro gerar novos subprodutos, subencontros. Então, existe toda uma, digamos, uma alquimia no universo do encontro, das transformações pelo encontro, das transmutações, tanto entre os astros e as galáxias, quanto entre os corpos, quanto entre os seres humanos. Se a gente consegue viver na plenitude dessa beleza, no cotidiano, percebendo que tudo é maravilhoso, é magnífico, é impossível, mas existe, a gente tem uma outra qualidade na vida, né? Tem um deslumbramento. Você pode ficar o tempo todo, mesmo nas situações mais idiotas, banais, cotidianas, você percebe que subjacente a isso tem um deslumbramento, né? Quando você pensa, eu poderia não estar aqui, eu poderia não ser eu poderia não existir, a vida poderia não existir, mas existe a vida, existe o cosmos, existem as estrelas, existem os animais, existem os beija-flores, existem as borboletas, né? Então, tudo isso a gente tem que trazer no coração essas coisas, sempre presente, né? Para que isso se converta na luz dos olhos, né? Para que a luz dos olhos abençoe o outro, abençoe os outros, e nós sejamos abençoados pela luz dos olhos dos outros. Ai, que bonito. Eu estou misturando muita coisa, eu sei que estou, mas Não, e eu ficaria aqui, você sabe, né, a tarde inteira. Toné, qualquer dia eu vou ter que tomar um café com você lá na serra, lá onde você encontrou o esquilo, que é onde nasce a minha música, daquela história sua incrível. Vou ter que tomar um café para a gente ficar filosofando a tarde inteira, porque eu adoro te escutar. É muito bom. Mas a gente está caminhando aqui para o final, infelizmente, mas você falando aqui, né, me remeteu, assim, duas coisas, na verdade, mais que duas, mas eu vou trazer essas duas que o Roberto Crema traz, assim, muito, né, que para quem não conhece, o Roberto Crema é o reitor da Unipaz, e ele fala do poder do encontro, né, ele fala muito do poder do encontro, e eu acho que a gente fazendo essa ponte, né, com tudo isso que você falou agora, eu acredito que exista esse grande encontro dentro, né, você fala assim, que existe o beija-flor e a árvore e a vida e tal, e existe, e eu existo também, né, nessa experiência humana. Existe um grande encontro que quando a gente encontra também, se encontra, né, mundo adentro, eu acho que a gente se encontra com essa inteligência que é o amor, assim, né, porque eu acho que o primeiro amor para a gente trabalhar, como você bem falou no começo, é o amor próprio, e a pessoa que se encontra é uma pessoa, eu esqueci a palavra que você falou, mas que está trabalhada para esse encontro com o outro, Qualificada, isso. A pessoa, quando a gente se encontra mundo adentro, a gente acho que se qualifica, né, para esse grande encontro com o outro. E aí, ainda sobre a pergunta que eu te fiz anteriormente, se o amor, como fazer o amor trabalhar com a ciência, eu acho que tem a ver com o ser humano que está ali nessa busca científica que seja, né? Se é um ser humano mais consciente e que vive a inteireza, né, do seu ser, sabendo das dimensões que somos como nessa experiência humana e que existe uma dimensão espiritual que nos atravessa e que sem ela não somos inteiros. Acho que esse ser mais consciente, mais inteiro vai ser um cientista que vai trabalhar por amor, pelo amor, né? Claro, com certeza. Isso exatamente que eu tentei falar. Depende da qualificação da pessoa. Yeah. Porque uma coisa básica é o seguinte: nós não somos, digamos, descobridores da realidade. Em última análise, e atenção para o que eu vou falar, porque é bastante complexo isso, mas de maneira mais simples eu posso dizer, nós não somos descobridores da realidade, nós somos construtores da realidade. Né? Nós construímos realidades. E, portanto, nós temos a responsabilidade, nós devemos ter a responsabilidade de construir a melhor realidade possível para nós e para o mundo.
né? Nós temos a obrigação moral de fazer, digamos, de construir um mundo de paz, né? É possível, porque nós podemos tomar nas nossas mãos a responsabilidade, né, de fazer do mundo o melhor mundo possível, né? E encontrar a beleza nisso. Por exemplo, uma das coisas que eu não lembro o nome do prêmio Nobel que ganhou pela descoberta da molécula do DNA, ele falou assim: quando eu descobri aquilo, não poderia ser diferente, porque ela é muito bela, essa molécula. É a beleza dela que é. Você percebe? Ele foi tocado pelo mistério, pela beleza, pela estética. Claro que, do ponto de vista técnico, serviu muito para muita coisa, evoluiu muito a medicina em geral e tal, a biologia e tal, mas a partir de uma visão que ele deixou claro, ele deu o fundamento dessa descoberta. O fundamento é que é muito bela a molécula do DNA, entendeu? Não poderia ser diferente, aquela dupla hélice, é maravilhosa, entendeu? Então, esses homens é que dão os passos fundamentais para que a gente construa um mundo de paz, né? O mundo da beleza, né? O mundo do respeito à vida, que nós estamos por um triz para acabar com a vida no planeta, por um triz, não a vida toda, mas pelo menos a espécie humana. Está muito perto, muito mais perto do que as pessoas podem imaginar, né? E há aqueles que negam isso, que negam a evidência de que nós estamos destruindo tudo, né? Por ausência de uma visão estética. Nós estamos todos movidos, ou quase todos, pela visão técnica, que é a visão da precisão, da exatidão, da materialidade, do mecanicismo, né? Do fundamentalismo técnico. Esse tipo de visão destrói o mundo, destrói tudo e está destruindo. Nós temos que trocar por uma visão estética. Estética no sentido de reconhecer a beleza, o equilíbrio, reconhecer a magia que existe por trás daquilo que a gente não consegue ver, do intangível, né? E a outra coisa que eu ia falar do Roberto Crema é essa bênção que você falou, né? Fomos feitos para abençoar uns aos outros. Eu acho que isso traz tanta amorosidade, eu fico emocionada de falar disso. Nossa, eu ouvi ele falar, menina, eu desabei a chorar, porque eu achei tão bonito. Isso de que, quando você fala, né, e essa é a intenção, né? Sejamos nós a transformação, a mudança que a gente quer, sejamos nós o amor em ação que a gente quer para o mundo e a paz também, né? E acho que a consciência de que fomos feitos para abençoar uns aos outros já traz muito dessa cultura de paz, né, Toné? Porque às vezes eu penso assim, um morador de rua que está ali numa condição, né, que quase falta dignidade, eu falo, o que eu posso fazer? Porque meu coração fica assim, na mão, e eu falo, eu vou mandar uma bênção para esse ser, sabe assim? E isso é intangível, isso é invisível, mas é muito potente, né? Eu acho que a gente confiar nesse intangível também, né, Toné? Acho que é um caminho bonito, assim, para a gente ir fechando essa conversa, de confiar no poder do amor intangível e levar isso para a ciência, né? E aí esse pássaro, essa pomba branca, eu fico emocionada, pode voar, né? Eu confio muito, Lívia, nos pequenos gestos cotidianos, né? Eu acho que a grande revolução é a revolução interior, né? É nós nos tornarmos inteiros, conscientes de quem somos, né? Afastarmos a persona, aquele personagem que a gente quer ser, e chegar no personagem que nós somos, né? Não estando dividido. Quando fazemos isso, e de certa maneira passamos a ser movidos pelo amor, qualquer coisa que a gente faça é uma revolução, né? Porque você se torna uma pessoa benigna. A pessoa que abençoa é aquela pessoa benigna, né?
Não é aquela pessoa tosca, grosseira, brutal, né? É aquela pessoa que abençoa tudo, né? E você falou do Roberto, o presidente do Roberto Crema. O Roberto Crema, ele é um exemplo disso. Ele é uma pessoa que abençoa o tempo todo, dizendo ou não dizendo isso, né? É evidente na ação que ele tem no contato. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós não temos o poder individual, né, de fazer grandes manobras sociais. Nós não temos esse poder, né? Mas nós temos o poder enorme de sermos nós um núcleo de poder, no sentido de que cada gesto cotidiano vai, digamos, impregnando o tecido social. Sim. A relação que você tem no supermercado com alguém, uma conversa que você tem com alguém que te pede uma informação, se você traz o melhor de si, o melhor do outro, e você abençoa, e você aceita, digamos, o que o destino te ofereceu para você responder, né, no seu ato de responsabilidade, você já está construindo um mundo pacífico. A gente precisa crer nisso, é importante ter essa convicção, né, de que grandes manobras sociais não cabem para o indivíduo. É claro que o conjunto dos indivíduos fazem isso, mas se o conjunto dos indivíduos for um conjunto de indivíduos, digamos, inteiros, autoconscientes, né, benfeitores e amorosos, o conjunto da sociedade vai ser assim, né? Com certeza. Também acredito nisso. Acredito. Claro. É o poder do indivíduo trabalhado, e vários indivíduos trabalhados nasce a potência do coletivo para a transformação, né, Toné? Exatamente. Se você descarta o rancor dentro de você, descarta a vingança, descarta a brutalidade que um pouco todos nós temos por várias circunstâncias, se você limpa, você faz uma limpeza interior e puxa o seu núcleo, aquele núcleo mais saudável que você tem, luminoso, benigno, bondoso, consciente, qualquer coisa que você fizer, você está contaminando toda a sociedade, está contaminando o planeta, contaminando o cosmos. Vai reverberar em todos os lugares, de qualquer maneira, entendeu? Com certeza, e é o que você falou, acho tão importante, eu gosto muito de trazer isso para o cotidiano, né? Você vai passar um café, vai fazer um bolo de fubá, você faz com amor, pronto, você já está fazendo o mundo melhor. Simples assim, né? É simples, exatamente. É muito simples se tornar uma pessoa benigna. É muito simples. Primeiro é não se identificar. Você se torna aquilo com o qual você se identifica, né? Isso é muito impressionante. O que me impressiona muito, por exemplo, é a idolatria, né? As pessoas se identificarem com algumas pessoas. E hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque muitas pessoas, milhões de pessoas, idolatram as piores pessoas. É uma coisa muito estranha. É muito estranho isso, né? As pessoas que consciência, né? Exatamente, as pessoas que são toscas, são brutais, são obtusas, ignorantes, maledicentes, né? Essas qualidades parece que está atraindo muita gente que idolatra essas pessoas. Então nós temos que idolatrar aquilo que... Nós temos que, digamos, valorizar aquelas pessoas que são muito melhores do que nós. Muito melhores. Não idolatrar, mas valorizar as pessoas que realmente fazem do amor um instrumento da existência. Nós temos que valorizar isso e tornarmos essas pessoas, né? Isso vai muda o mundo. É a força do amor, né? Transformadora, total. É isso. Que assim seja. Meu querido, e aí para finalizar aqui, vou fazer um pedido que eu sempre faço para os convidados assim. Acho que de certa forma, eu acho que na toda a sua fala já tem muito disso, mas assim, se eu disser assim para você deixar agora uma inspiração
dentro dessa temática toda e da sua experiência de vida mesmo, assim, do seu coração, para inspirar os corações de todos que estão nos ouvindo aqui até agora. O que você deixaria, assim, uma mensagem bem coração para corações, Toné? Você me pegou agora, porque você me fez um pedido assim, de uma síntese enorme, né? Uma responsabilidade enorme. Só ouve seu coração, esse coração florido aí, cheio de coisa. Não, na hora que você falar isso, eu vou falar o que me veio na cabeça. Falar o que me veio na cabeça. Ouçam a música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Olha que coisa bonita. Adorei. Eu quase falei pra gente, porque o Toné é músico também, viu, gente? Quase falei, Toné, vamos fazer essa gravação, os dois com violão, só não fizemos porque dá de lei. Seria muito interessante, né? Adorei, fiz o convite. Se eu quiser falar com Deus, fala. Não, aliás, eu ia dizer o seguinte, eu falei que as canções populares, às vezes, elas falam muito daquilo que é o equívoco no amor, muito mais, né? Mas tem algumas, né? Tem outra música que eu aconselho, que é do Gilberto Gil, porque o Gilberto Gil, além de ser músico, compositor, ele é evidentemente um sábio. Só não vê quem não quer, ele é um sábio. Por acaso é um sábio que virou também compositor e músico, mas ele é um sábio, né? Então tem uma música muito bonita, né? Que é A Linha e o Linho, né? Ele fala, é a minha vida que eu quero ligar na sua, como se eu fosse um linho e você fosse a linha, né? E aí vai, a agulha do real nas mãos da fantasia, vai tecendo aos poucos nosso dia a dia. É de uma beleza sobre o amor incrível, né? Que lindo. Por isso que não faz muito sucesso, né? Porque não fala de todos os equívocos do amor, que todo mundo, como está acostumado com o equívoco do amor, gosta mais do que deu errado, né? Mas eu acho que a gente está aqui confiando nessa transformação e que ela é silenciosa também, porque é como você falou, você acredita nessa revolução interna, né, Toné? Eu acho que o nosso trabalho, o meu, o seu, o trabalho da Uniluz, o trabalho da Unipaz, é porque a gente segue acreditando nessa revolução do amor e da paz a partir da transformação de cada um, né, que a gente encontra. Então, vamos em frente, né, meu querido? Com certeza, é isso mesmo, é uma missão nossa, é uma missão. E eu fiquei, enquanto você está falando agora, eu estou pensando por que me veio essa música, Se Eu Quiser Falar com Deus. É impressionante aonde o inconsciente foi buscar essa música. Eu pensei nela de repente, né? Maravilhoso. Porque ela fala exatamente do intangível. O final da letra dessa música é o intangível, e é o nosso tema. Olha que impressionante. Não sou eu, não é o Toné que fez isso. Alguma força me fez fazer essa conexão. Você fez a pergunta, eu fiquei sem saber o que dizer, e me veio da cabeça essa música. Então, eu aconselho que todo mundo que quiser, que puder, escute a letra dessa música, escute essa música cantada pelo Gilberto Gil, e ela é uma lição desse caminho da espiritualidade. Maravilhoso. É isso aí. Viva, Toné, que gostoso. Nós vamos marcar depois, eu vou tomar um café com você, com bolo de fubá. Um bolo de fubá, lá na Serra da Mantiqueira, e eu tenho certeza que o esquilo vai aparecer. Do lado de um fogão a lenha, né? Que lá eu tenho um fogão a lenha, então a gente vai tomar um café no fogão a lenha. Combinado, meu querido. Muito obrigada por aceitar meu convite, viu? Para mim é uma honra, um presente esse encontro. Eu espero que ele chegue assim também no coração de quem nos ouviu até agora aqui. Muito obrigada. Obrigada por toda a sua trajetória aí, viu? Poxa, que maravilha a oportunidade de ter te conhecido, e agradeço, né, o encontro aqui agora, agradeço a sua ação no mundo, viu?
E agradeço também a todos os ouvintes que estão conosco aqui até agora. Muito obrigada. Quero convidar todos vocês a... Quem não conhece a Unipaz, a gente tem o site unipazsp.org.br para conhecer os cursos, as formações que estamos fazendo. As redes sociais da Unipaz. Estamos aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, cada vez mais trazendo ferramentas, oportunidades de encontro e de transformação para que a gente possa ser a mudança que a gente quer ser e viver no mundo. Temos um programa de associados agora, o Hub Transpessoal, que tem alguns mini cursos de introdutórios de alguns assuntos muito maravilhosos que a gente trata aqui na Unipaz. E convidar você para estar conosco aqui, seguindo Mutantes, e a gente se vê no próximo encontro. Toné, querido, um beijo no seu coração. Muito obrigada e até o próximo encontro. Eu que agradeço e um beijo no seu coração também. Viva! Beijo a todos. Até a próxima. O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.